Todos os amigos do nosso Espírito Santo, aqueles que nos acompanham na noite de hoje, e o nosso desejo profundo de alegria e gratidão pela oportunidade que nos oferece de estarmos reunidos para falar um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus, nessa ótica espírita, na temática da vida, desafios e soluções. Um livro apresentado da nossa querida benfeitora Joana de Ângeles, pelas mãos abençoadas do médium baiano Divaldo Pereira Franco, apresentando uma das obras da série psicológica, A Vida. Mas a vida, colocando para nós as reflexões a respeito dos seus desafios e também das soluções desses desafios que todos nós estamos imersos. Porém, muitos de nós enfrentamos esses desafios da vida sem nos darmos conta de que caminho ou direção esses desafios estão projetando a embarcação das nossas existências. Estamos vivendo num mundo de provas e expiações. Logo, conseguimos perceber o raiar do dia, as luzes do mundo regenerativo, mas ainda sentimos as dores, os sofrimentos e as duras provas que a humanidade, de forma coletiva, também vem enfrentando nesses dias, ainda escuros do anoitecer, mas já esperançosos do amanhecer, que já deu sinais da luz que nos espera. Pensando na vida, comparar com essa embarcação, se imaginarmos um mar aonde as ondas atingem de todos os lados, aquela embarcação que não tem destino, que não tem rumo, não segue nenhuma bússola, acaba ficando a sentir as marolas, a sentir as ondas, a sentir os impactos daquele momento, mas perdidos, dormindo, sem perceber qual é o sentido verdadeiro da vida ou do destino que segue nessa embarcação. Todos nós estamos vivos, mas para considerarmos a vida orgânica em que estamos falando hoje, é importante que demos um passo atrás e entendamos um pouquinho mais a complexidade do termo vida. Porque se voltarmos a um mito simbólico da criação da raça adâmica, quando pegarmos o mito de Adão e Eva, a imaginarmos que uma fé cega por muito tempo nos manteve a conjectura de conseguir compreender e assimilar que a figura feminina tivesse sido moldada através de um pedaço do homem, aonde pela ignorância e uma fé incapaz de raciocinar, criou tantos preconceitos e tantas condutas equivocadas na criatura humana perante os seus semelhantes, porque acabamos concebendo algumas ideias forjadas pela mente humana, tentando acreditar que fossem palavras divinas a manipular a nossa existência. Mas, se pegarmos de uma maneira mitológica, um mito a ser criado, a vida inicia a partir do momento que o indivíduo desperta a sua consciência, porque até então vivia no infinito, num paraíso, mas o sopro divino, o hálito, o pensamento de Deus faz com que a vida nasça. E deste psiquismo divino, nós iniciamos a nossa jornada no mineral, no animal, no hominal, e agora jornadeamos uma nova experiência. Não é a nossa primeira experiência na Terra. Todos nós sabemos da nossa pré-existência, mas também sabemos da imortalidade. São coisas distintas e muito importante que voltemos um pouco na história, porque o fato de aclarar um pouquinho mais a nossa mente vai fortalecer as decisões que nós tomaremos hoje como soluções da nossa vida. Porque quando compreendemos que a vida é como se fosse comparado a um eletrocardiograma, aquele que fica apitando, tem as subidas e descidas, todos nós sabemos que na vida nós teremos muitas subidas, seja das alegrias, das conquistas, do sucesso, mas logo à frente teremos algumas quedas que também irão nos promover dor, sofrimento, angústia, medo, sensações, sentimentos, para que possamos
moldar o nosso espírito, aperfeiçoar as nossas anfractuidades, os defeitos, as ondulações, para que de novo subamos. E cada vez mais nessa escada evolutiva de Jacó, simbólica, possamos galgar um novo degrau na nossa jornada evolutiva. Agora, quando voltamos um pouco para compreender o termo da pré-existência da alma, a pré-existência não foi descoberto no ano de 1857 por Allan Kardec e pelos espíritos liderados pelo Espírito de Verdade. A pré-existência da alma, ou os múltiplos nascimentos, já era uma teoria aplicada por Sócrates, Platão e tantos outros estudiosos e sábios da antiguidade. Porém, quando Teócrito, o imperador de Roma, no ano de 380, coloca que a religião dominante do Estado seria a religião da Igreja de Roma, a Igreja de Roma começa a dominar um Estado que até então, todas as leis do Estado vinculados agora por um domínio religioso, os cristãos que até há pouco, os homens do caminho que eram perseguidos, se transformam nos perseguidores. Todos aqueles contrários à sua fé eram assassinados ou considerados hereges em nome de Deus, em nome daquele patriarca da igreja que condenavam e mandavam numa idade prolongada de 380, por toda a Idade Média, condenando todos aqueles que pensassem de uma maneira diferente daqueles dogmas criados entre um céu e inferno e a existência única da criatura humana. Agora, a ciência rompe estes laços. Os filósofos, numa época iluminada, aonde Immanuel Kant, Voltaire e tantos outros, a pegarmos também o filósofo pessimista, podemos considerar Friedrich Nietzsche, quando no seu livro A Gaia nos apresenta: nós matamos Deus. Deus está morto e fomos nós que o matamos. A França revigora, reacende as suas chamas da filosofia, da ciência. Há agora uma possibilidade de avançar, já não está mais Deus. Ou seja, comparando e ligando diretamente a figura de Deus com a religião dominante. Mas Deus é o Pai amoroso. É Pai amoroso porque, apesar de houver a ruptura, Deus permanece mantendo a criatura humana sobre o seu amor incomparável, pleno, sem nenhuma modificação, começando a compreender agora as indagações aonde a filosofia e a ciência da época não conseguia responder, porque mantínhamos uma fé, uma crença ainda irracional, como um pastor que mantinha as suas ovelhas de uma maneira aonde as meias verdades conduziam o seu rebanho, mas as porteiras faz com que aquelas ovelhas ganhassem a liberdade da ciência e da filosofia. E quando Allan Kardec, com os espíritos que auxiliaram na compilação e na metodologia plena do Pentateuco espírita, podemos alçar asas para poder questionar a figura divina, poder sim questionar a Deus, porque agora não estaríamos mais navegando em ondas pecaminosas. Não teria problema de entendermos os ensinamentos de Jesus, porque até então qualquer questionamento poderia ser considerado como heresia. Qualquer outro ensino que pudesse ferir colunas dogmáticas de uma religião dominante fariam com que o entendimento que nós tínhamos da vida pudesse ser considerado como uma heresia plena a respeito de uma dominante religião que dominava não só o Estado, mas a ciência, a filosofia. A ruptura acontece e nesse solo onde abre essa fenda, a semente do Evangelho de Jesus, que foi plantada há mais de 2000 anos, reacende, refloresce. A humanidade pega em mãos o livro dos Espíritos. Conseguimos pegar na sua primeira questão, o que é Deus? Começar a entender os atributos da divindade, começar a entender a complexidade da vida. Porque todos nós, na filosofia, poderemos nos indagar a respeito: qual é o sentido da minha vida? Da onde vim? Para onde vou?
o que faço aqui? Porque nesse sentido da vida, começar a entender, especialmente essas bases do entendimento, vamos poder compreender que a nossa mente humana, agora, nessa jornada, nessa nova jornada reencarnatória, já teve múltiplas experiências aonde a mente foi limitada, moldada, criando os seus arquétipos psicológicos limitantes de existências passadas. Mas que é chegado o momento de arrancarmos a viseira que nos limita à direção da nossa vida, para podermos compreender verdadeiramente aquele modelo e guia, como nos coloca Allan Kardec no Livro dos Espíritos, quando questiona qual seria o modelo ideal. E apresentado a resposta dos Espíritos, Jesus, eis aí o modelo e guia da humanidade. Mas nós já tínhamos ouvido e vivido a falar desse Jesus. Quantas guerras também provocadas em nome deste mestre não compreendido. Quantas pessoas ainda interessadas a servir-se deste grande nome que convencia as multidões através da sua vida e dos seus feitos. Pessoas interesseiras, capazes de usar-se o nome para trazer benefício a si, mesmo que fosse corrompendo a essência dessa pureza, deste sol de primeira grandeza que é Jesus. Quando a fenda abre e conseguimos perceber a pureza dessa árvore grandiosa que começa a nascer lá na França, Allan Kardec e os espíritos nos apresentam uma parte de um tratado de filosofia espiritualista, o Livro dos Espíritos. Vamos compreendendo as bases fundamentais religiosas, científicas e filosóficas para, enfim, criarmos uma fé que não poderá ser abalada em nenhum momento mais da nossa vida, porque construiremos uma fé inabalável, aquela capaz de enfrentar a razão face a face, em qualquer época da humanidade. Nos coloca Allan Kardec no livro Evangelho segundo o Espiritismo, na contracapa. Esta fé capaz de enfrentar a razão, quando pensamos que a nossa vida, tudo o que nós estamos vivendo e experienciando em experiências e referências múltiplas, tudo isso vai fazendo com que nós construamos a nossa razão. Mas a razão que nós iremos também julgar a nossa própria fé, fortalecendo as nossas crenças para conduzir a nossa vida. Mas conduzir para onde? Qual é o sentido dela? Quando pensamos um pouco mais a respeito dessas questões da própria filosofia, vamos perceber também na filosofia espírita que o sentido real da nossa existência é criarmos um processo de despertar da nossa consciência, porque estamos vivos, ou seja, estamos tendo a oportunidade de viver. Mas quantos de nós estamos vivendo a melhor oportunidade? Veja, um paradoxo, um pouquinho das palavras. Quantos de nós estamos aproveitando a oportunidade que a vida nos oferece? Podemos achar oportunidades múltiplas em todos os dias que despertamos, porque sabemos que o espírito, mesmo no desprendimento do sono, mantém as suas atividades integrais, o espírito não repousa, mas o corpo físico tem as suas necessidades de refazimento material, orgânico, celular, mas o espírito mantém ativo. O fato de despertar essa consciência já me gera múltiplas responsabilidades, porque um novo dia que o espírito volta para animar a matéria em sua integralidade, não que estivesse desprendido completamente, porque o perispírito mantém a ligação celular entre os seus próprios chakras, mas também um fio de prata, mantendo essa questão da integralidade do espírito ligado à matéria que agora está encarnada. Quando pensamos nesse processo da vida física, a concepção, começando a ligação do espermatozoide com o ovócito, as células subdividem, o zigoto, começamos a compreender a vida humana nas suas complexidades, aonde
O corpo físico vai formando primeiro a sua função, para depois formar o seu órgão. Veja que coisa interessante. Como pode um corpo físico começar a formar a função antes do órgão? Se pegarmos e escutarmos o coração da criança no ventre materno, conseguimos ouvi-lo hoje através dos instrumentos especializados. Nos primeiros dias, semanas, mas se fizermos um exame detalhado, vamos perceber que ainda não há o coração, mas já há a função, já vibra, porque ali está o espaço reservado para as câmeras, para o átrio, para a sístole, a diástole, o ventrículo e o átrio, porque logo mais virá naquele pequeno espaço as funções cardiológicas. A pegarmos as funções pulmonares, que se formos estendermos os alvéolos e toda a sua capacidade pulmonar, poderíamos quase preencher um campo de futebol, o tamanho das capacidades pulmonares que todos nós temos. Os metros intestinais, os quilômetros de vasos, a capacidade hormonal de um sistema endócrino, as capacidades neuronais nos trilhões de células que formam o nosso corpo físico, capaz de autorregenerar-se, capaz de manter múltiplos sistemas interligados, mantendo uma unidade. Mas o que faz essa unidade vibrar? Quando nós estamos passando num despertar das nossas consciências, em algumas fases, a primeira fase que podemos nomear a respeito de um despertar da consciência, o indivíduo começa a perceber que a vida humana, ela é transitória. Porque, graças ao fenômeno da morte, todos nós somos levados às reflexões. Qual será o momento desta visita na minha vida? Porque, a partir do momento que eu estou um dia vivo, podemos pegar na filosofia mais pessimista, eu estou um dia menos vivo na Terra. Eu estou um dia mais próximo da minha morte. Porque o fenômeno da morte é uma certeza, e uma certeza absoluta. Morte do corpo físico. Porque aí começamos a refletir. Primeiro, um despertar da consciência, já que vem a morte me visitar, é importante que eu usufrua o máximo possível de todos os prazeres e gozos que eu possa usufruir nesta existência. Eu posso agora ter o máximo de conquistas, sensações, a dar vazão aos meus instintos, porque eu vou morrer. Eu começo a formar um ego, ainda doente, porque ainda primário, num estudo um pouquinho mais profundo da psicologia transpessoal, nós vamos perceber também, na divisão de Jung, que nesse eixo ego-self, o ego que sendo esse centro da nossa consciência, ainda doente, começa a despertar a consciência de uma forma egotista, querendo tudo a si, o seu mundo, as suas conquistas, os seus prazeres, tudo em torno para atender às suas necessidades. Necessidades ainda relativas completamente ao corpo. Alimentar-se, repousar-se, fazer o sexo e manter as funções glandulares para atender às necessidades fisiológicas. Mas a irmã morte vem. A irmã morte vem, bate a porta e leva. E ficamos. Hoje, nós conseguimos perceber que temos, sim, aonde enterrar os nossos mortos. Mas ver um corpo que estava animado, logo, o espírito que o animava partir e manter, deixando aquela matéria inanimada, sem resposta, sem vida, porque a vida que habitava naquele corpo já não está mais ali. Mas pensamos, se não está ali, está onde? Ele volta ao todo. Mas e aí? Lá no todo, ele mantém-se fazendo parte do todo? Ou ele mantém a sua individualidade? O sentido das suas conquistas, das suas provas? Porque se não manter essa individualidade, qual seria o sentido
de mantermos, às vezes, de forma resignada, alguma dor, algum sofrimento, alguma limitação? Que Deus justo seria esse de mandar na minha casa um querubim que deveria vir completamente saudável e perfeito, com alguma síndrome, com alguma deformidade, ou a mim próprio, com limitações, e sabendo que essas limitações durarão a minha existência inteira? E mesmo assim eu volto para o todo, eu que pude sofrer mais do que o outro, mas também pude aprender mais nessas experiências únicas que eu pude passar. Isso volta a essa totalidade? Sabemos já que não. Nós mantemos na nossa memória perispiritual cada uma das nossas atividades que promova ao espírito imortal algum tipo de ensinamento. Aí começamos a entender um pouquinho mais a fundo, porque tudo que eu conquisto na Terra materialmente me serve para ser instrumentos de aprendizado ao meu espírito, porque nada de material eu poderei levar, a não ser as experiências da materialidade. Agora, tanto o excesso dela quanto a falta dela. A matéria vai nos ensinar. Entendendo dessa forma, vamos despertando a nossa consciência para um passo um pouquinho menos egotista, talvez já um pouco mais egoísmo, talvez agora é o meu grupo, agora eu já penso em dividir e atender os meus familiares, a minha visão, de repente, por uma família mais larga e poder ceder aos meus filhos, talvez ceder àqueles amigos mais próximos, meus amigos, o meu círculo. Eu vou despertando um pouco a minha consciência, porque eu considero, agora, nesse despertar, a necessidade de atender um espaço que estava vazio. E esse espaço vazio não estava sendo preenchido por tudo que eu pudesse gozar das funções fisiológicas. Eu levava o meu corpo ao excesso da alimentação, da bebida, da droga, do sexo, do poder, mas nem assim eu conseguia sentir o preencher da minha vida. A minha existência atingia pontos culminantes de exaustão, mas nenhum momento de felicidade. Talvez na exaustão, momentos de grande euforia e prazer, fragmentos de alegria, mas uma alegria como matar a sede com água do mar. Sempre desejoso de uma nova dose, para tentar ter a mesma sensação de alegria que a dose anterior promoveu. E vai perceber que nem sempre a mesma dose produz a mesma alegria. Então eu desejo sempre algo mais obsceno, mais bizarro, de forma que possa atender os desejos da matéria. Logo, eu me olho e me olho nas deformidades que estou construindo em torno da minha vida. No egoísmo em que vivo, eu vou criando em mim, pelas minhas próprias ações e atitudes, deformidades. Deformidades no meu campo vibratório. Reencarno agora em existências que as limitações físicas são aquelas que irão me acompanhar pelas fragilidades vibratórias que fiz pelas ações de existência passada. Então agora, por mais que eu queira, eu não tenho corpo físico habilitado para tanto. Por mais que a mente tenha ainda os seus desejos viciados, eu ainda não consigo atender. Eu tenho um conflito. Mas o conflito chega a um ponto que eu me olho, como dizia Paulo, o apóstolo, me olho e sinto o desejo de mudar, estou desgostoso daquela deformidade em que eu pude criar na minha vida. E de tão desgostoso que estou, opto pela mudança, para tentar agora reformar. A reforma íntima se dá porque já há uma construção. Não é construir a intimidade, mas é reformá-la, porque nós já estamos numa construção antiga. E agora, sabendo que os pilares mestres da nossa construção existencial já estão levantados, é hora de começarmos a construir as paredes, começarmos a colocar um reboco,
ajeitarmos um pouquinho mais a questão hidráulica, elétrica do sistema físico a refletir de um espírito educado. O despertar desta existência é compreender que o espírito é a vida primordial, porque a morte somente acontece para o corpo. Ou seja, quando Allan Kardec e os espíritos apresentam a boa nova vivida por Jesus de forma que a mente humana pudesse compreendê-la, a morte já não tem sentido para o espírito, porque estamos avaliando a existência de um ponto um pouco mais alto, que é a do espírito. Começamos a compreender as nossas fragilidades. O sofrimento começa a fazer um pouco de sentido, não como um sadismo, um masoquismo, não. Mas de entender este sofrimento, de fazer com que o sofrimento me traga o aprendizado e conseguir encontrar ali a semente boa e separá-la do joio. Coletar esse trigo que vai poder levar a massa, porque eu tenho fermento. Eu sei verdadeiramente quem é Jesus e o que Jesus significa na minha vida. Porque quantos de nós estamos aqui, 31 pessoas no cálculo que eu avalio, reunidos, espíritas, desejosos de estarmos aqui reunidos para coletarmos informações, para de alguma maneira essas informações realizarem algum sentido na minha vida, para que daqui para frente eu comece mentalmente, nos pensamentos, a brotar uma ideia e começar a mudar a minha conduta. Porque senão são palavras vazias. É um evangelho sem sentido, porque talvez o orador não teve a habilidade de dar o sentido verdadeiro. Mas talvez o evangelho ainda não tenha me tocado plenamente. Existem múltiplos fatores que possam interferir. Agora, quando pensamos a razão que cada um de nós está avaliando e compreendendo essas passagens de Jesus, de Kardec, vai depender do grau de conhecimento que cada um de nós pôde conquistar nessa e em outras jornadas. Porque eu vou avaliar, eu vou julgar e colocar na balança se vale a pena, de alguma maneira, eu avaliar os meus vícios ou as minhas fragilidades morais e começar a mudá-la. Ah, não, é a bebida. Ah, não, é o cigarro. Ah, não, é a ganância. Não, é talvez a gula. Qual é o vício que eu tenho? Porque quando nós pegamos no livro Trilhas da Libertação, do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, pelas mãos de Divaldo Franco, lá um dos agentes trevosos que naquela votação foi votado e eleito como o líder das trevas, que havia vivido entre nós aqui no século 13, 14, e lá nas zonas mais umbralinas, infernais e trevosas, foi encontrado e foi eleito como líder das trevas. Porque o antigo líder, agora, pela própria lei do progresso e do avanço moral da criatura, que é a vontade de Deus, estava num processo reencarnatório. Logo, eles precisariam de um novo líder. Esse líder apresenta de uma maneira a afrontar as 4 nobres verdades de Buda, apresentando então para os seus pares as 4 legítimas verdades como ele coloca aos seus pares, dizendo então, nós iremos atacar a criatura humana em 4 maneiras, de 4 formas. A criatura humana é sexual e através do sexo ela irá cair. Então avancemos os nossos ataques. A energia sexual genésica é potentíssima e ali, no vício da criatura humana, ela irá ceder. Mas nós temos outra arma. Nós podemos ir para também atacar a criatura humana numa segunda arma, que é o narcisismo. O complexo de Narciso, que morreu porque olhou o seu reflexo na água cristalina e, encantado com a sua própria beleza, não conseguiu mais sair dali.
eu sou o centro do mundo, eu posso tudo sozinho. E um ego doentio. Avancem, porque nessa conquista da criatura humana, o ego é dominador. A criatura humana pode até colocar as suas máscaras, mas ela quer tudo a si. Avancem, porque as máscaras caem. Poucos vivem a realidade. Se não caírem no narcisismo, eles caem no poder. Estimulem o poder, a luta, as curtidas, o que nós poderíamos dizer hoje, estimulem a competição, porque logo um sempre vai estar acima do outro. Mas o importante não é isso, o importante é que o de baixo queira derrubar o de cima, para assumir o seu posto. Ali está o poder, de todas as formas, como uma película antiga chamada A Malvada, que estava com a funcionária ao lado, mas desejosa de assumir o cargo da sua chefe. E logo na primeira oportunidade que a chefe, a atriz estava doente, acamada, logo ela sabe todas as falas, as maneiras, os gestos, e puxa o tapete da atriz. Porque o desejo não era ser aquela amiga que poderia servir, mas o desejo era derrubar. É fazer com que o poder estivesse apresentando na sua forma mais forte, interessado a não a conquistar a si mesmo, mas a conquistar o lugar do outro. Quantos de nós olhamos para fora e tentamos atingir lá a conquista, esquecendo que a conquista maior é aquela que conquistamos dentro de nós? Mas ele não para ali. Ele diz: se não caírem em nenhum desses três, um quarto, na terra há o dinheiro e a criatura humana. Se seduz facilmente pelo dinheiro, apresentem as oportunidades, estimulem as ideias, os pensamentos para conquistar aquele pedaço de papel, a moeda de ouro, porque a partir do momento em que a conquista aconteça, logo um medo bate à porta, porque agora que é meu, eu tenho que cuidar, porque alguém pode vir tomar. Porque se eu conquistei, eu sei que alguém mais quer me derrubar, porque é exatamente da visão que eu olho o mundo. As lentes que eu enxergo e julgo o meu irmão é a mesma lente que eu estou vivendo a minha vida. Desta forma, compreendemos que essas 4 legítimas verdades apresentadas pelos líderes das trevas para atacar a criatura humana nos serve de um manancial de estudos e para que a criatura humana consiga realizar as suas resistências, encontrar na sua vida as soluções para resistir às más inclinações. Porque resistir às más inclinações, nos disse Allan Kardec, é o verdadeiro espírita. Não é aquele que vai fazer algo diferente, ou apresentar algo novo, ou atualizar o evangelho. Não. É aquele que procura viver os ensinamentos já apresentados por Jesus. Nos fazer, na noite de hoje, entendermos que vale a pena começar a resistir o mal, mas não o mal externo, o mal que chega na minha mente. E a mente, atribulada pelos pensamentos, eu posso começar a controlá-la, porque não depende de ninguém da minha família, mas depende de mim. O fato de tomarmos uma ação, uma atitude, perdão, nos faz despertar a consciência no estágio mais avançado, porque agora começamos a avançar numa consciência transpessoal, uma consciência espiritual, porque eu sei que os ensinamentos que Jesus veio reduzir todos os profetas e as leis é o amor. No João capítulo 10, nós podemos pegar a passagem de Jesus quando fala: pois o pastor não entra pelo telhado, ele não entra pelas janelas, o pastor abre a porta, as ovelhas conhecem a sua voz,
mas muitos estão tentando chamar as ovelhas pela janela. Eu vim, e vim para trazer vida, e venho para que tenham vida em abundância. Que vida é essa? Porque todos já estavam vivos na matéria. Mas agora, a vida abundante proposta por Jesus é a vida que nós estamos tendo a oportunidade de viver hoje. A asa da intelectualidade, vivendo ao lado da asa da moralidade. Nós podemos compreender que somos livres, mas a nossa liberdade é limitada exatamente pelas nossas funções ético-morais. Eu sou livre para matar o outro. Eu sou. Mas não só pela lei social que pode me recriminar e me prender, mas principalmente porque eu entendo que o outro é meu irmão. E eu não tenho direito perante a vida. Aí está a ética moral limitando a minha existência, limitando a minha liberdade. Porque entendo Paulo quando falava, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Mas por que não me convém? Porque eu já tenho uma asa da moralidade fazendo com que eu alce voos um pouquinho mais conscientes. Eu já não estou dormindo como a grande massa, que se lambuza na lama da matéria, a tentar entender que a vida é unicamente isso, os prazeres sensoriais da carne, a conquista do poder, do dinheiro e da fama, para tentar de alguma forma despertar o narciso e gozar o máximo possível. Todos nós temos a essência de Deus, porque somos filhos de Deus. No psiquismo divino, nos gerou. Somos co-criadores, mas Deus é o Criador, eterno, imutável, amor. Agora, para sentirmos verdadeiramente que fazemos parte dessa ligação divina, devemos manter os campos abertos, tirarmos as complicações que nós amontoamos nas nossas cabeças quando pegamos no Evangelho o orgulho e a humildade. Nós estamos acumulando muitas questões sobre as nossas cabeças. Basta que tiremos um pouco e possamos sentir a brisa suave, que possamos ver o sorriso de uma criança, que possamos ver que a felicidade relativa habita o nosso lar, habita a nossa vida. A vida nos oferece tantas oportunidades. A nossa vida é linda e ninguém lá de fora pode roubar isso de nós, porque eu encontrei a beleza nela. A ação é individual. Me permita um exemplo, porque pude ver essa história em um vídeo que pude assistir do YouTube. E um vídeo que pôde me trazer um exemplo de uma ação e que pôde me comover e me sentir parte da ação que foi tomada por um jovem. Contarei conforme compreendi e entendi o vídeo. Me perdoem a simplicidade. Mas um jovem morava numa cidade já desde o seu nascimento. E nesse dia estava indo a uma cafeteria tomar um café, como realizava de costume. E quando ele chega na cafeteria e abre a porta, ele está ali tentando ver quais seriam o café ou o salgado que ele iria comer. Ele vê que 3 senhoras entram também no café. E uma das senhoras lhe traz uma lembrança da sua mãezinha. Ele pensa, a minha mãezinha desencarnou, já tem quase 1 ano. Como eu gostaria de chamar minha mãezinha para um café. E olhando a senhora, começa a lembrar com saudades da sua mãezinha, pensando como seria bom eu tomar um cafezinho com ela. Mas daí pensa, mas minha mãe não está aqui. Mas aquela senhora está. Eu poderia convidá-la para pagar um café. Talvez possa ser estranho, mas ela está ali. Ela me fez lembrar da minha mãezinha. E ele, então, é tomado de coragem, porque pensemos, não é fácil, não é? São 3 pessoas estranhas. O jovem chegou, aproximou-se da mesa e disse então às senhoras, olha, pode parecer estranho, mas
Eu vi vocês entrando e, emocionado, então dizia às senhoras: há quase um ano, a minha mãe morreu. E quando vocês entraram, eu tive uma saudade dela tão grande, porque vocês lembraram ela. Então, eu queria tomar um cafezinho com a minha mãe. E como vocês lembraram ela, eu queria saber se eu posso pagar um café para vocês. Uma das senhoras levantou, emocionada, abraçou ele e disse: meu filho, o meu filho desencarnou tem 30 dias. Vai ser a alegria da minha vida tomar um cafezinho com você. Quantos de nós não nos emocionamos com uma história dessa? Nós vibramos junto, porque é um ato de coragem deste jovem que não vai receber nada em troca, mas que pôde comover essas senhoras, que pôde tocá-las profundamente como ele foi tocado, como nós somos tocados, porque nós somos essencialmente bons. Somos filhos de Deus. Não há como ser diferente. Nós somos perfectíveis. Logo, logo seremos espíritos puros e perfeitos. Mas precisamos de coragem. Precisamos de coragem para mover a nossa existência, para gravitar de volta à unidade divina. Voltar a trazer Deus, a trazer Jesus, as boas ações, as virtudes. Nós somos os exemplos lá fora, tomando um cafezinho, tendo a coragem de aonde o mundo nos apresenta o erro, o equivocado, as lutas partidárias, políticas e tantas outras, mas nós somos inteiros. Nós não temos nenhum partido. Nós vivemos o espiritismo através dos atos vividos por Jesus. Não nos igualamos. Não temos a estrutura moral de Jesus, mas somos os seus protegidos. Ele veio à Terra nos dizer que eu sou o bom pastor. Nenhuma de minhas ovelhas vai ficar desamparada. Vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Tomai do meu jugo e do meu fardo. É suave e leve. Tiremos esse peso. Carreguemos a leveza do Evangelho, que possamos viver a vida como ela merece ser vivida. Sim, estamos no mundo, mas podemos viver como o Evangelho nos coloca, o homem no mundo. Vivendo, aproveitando, sendo alegre, como poderemos viver o Evangelho ranzinza? Como podemos viver o Evangelho na tristeza? Não, é a alegria de sorrir de si mesmo, das trapalhadas cometidas no dia. Quantos de nós temos a arte de aproveitar a oportunidade da vida? Porque se ainda não temos, que possamos desenvolvê-la. Por mais que tenhamos um passado de delito, de equívoco, isso já não importa. O importante é agora. O que eu farei para colher amanhã? Que tomemos a mão na charrua, que possamos firmar o nosso compromisso de servir a Jesus. Somos aqui um grupo de irmãos que estamos dedicados a aprender e viver o Evangelho. Já não queremos disputar fiéis, já não queremos fazer conglomerações religiosas. Não, o interesse não é esse. O interesse é viver um período religioso, como nos fala Kardec, viver Jesus na sua integralidade, mas está ligado ao Criador. Ligar a Deus através dos nossos atos. Aí está a nossa grande obra. Que possamos construí-la de mãos dadas. Não há mais, como pensamos de maneira equivocada, um oprimido, um opressor. Não, isso é do passado. É do passado, porque agora a visão é o protegido e o protetor. Eu serei o protetor, logo amanhã eu sou o protegido. Somos agora os protegidos de Jesus, mas somos protetores de tantos outros que estão mais baixos do que nós,
que possamos rebaixar para receber ajuda, mas que possamos também rebaixar para estender a mão àquele que está caído. É o nosso compromisso, não com o Espiritismo, mas o nosso compromisso perante a vida. Porque o Pai misericordioso nos ofereceu a oportunidade de estarmos aqui, de novo, juntos, e não é por um acaso. No Paraná, Espírito Santo e tantos outros estados, nos compreendemos. Nos compreendemos porque estamos falando a linguagem do Evangelho. Agora, a letra mata. O Espírito vivifica. Que possamos viver a mensagem do Espírito que pôde viver Jesus. Aí sim, teremos produzido o bom fruto que nos foi oferecido nessa jornada transitória da matéria, que logo, logo levaremos no conjunto para a vida espiritual. Eu fico imensamente grato pela oportunidade e fico, se houver algum questionamento, à disposição. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, Laudelino, mais uma vez. Muito, mas muito obrigado mesmo. Se alguém queira fazer alguma pergunta, pode abrir o microfone ou digitar aqui que eu repasso para ele. Aguardamos um pouquinho. A Graziela, que está falando que maravilhosa palestra, incentivadora, com certeza, Grazi. É uma injeção de ânimo a todos nós que aqui estamos, encarnados e desencarnados. Porque os desencarnados que aqui estão, certamente estão aprendendo e fortalecendo os conhecimentos adquiridos lá para colocar em prática quando aqui voltarem. Bom, acho que ninguém quer fazer perguntas. Então, lembramos aos amigos que as nossas palestras continuam nessa modalidade online. Semana que vem, quem vai falar para nós é a esposa do nosso querido amigo Laudelino, Gisele Riso. O tema é Jesus e os conflitos existenciais. Lucilene está falando gratidão, Laudelino. Gustavo, muito obrigado, Laudelino, belíssima mensagem. Janaína, gratidão. Peraí, pagou aqui para mim. Gratidão por palavras tão encorajadoras. A Janaína falou. Então, as nossas palestras continuam online. Agora, o Antônio de Pádua retornou com as suas atividades de quarta-feira, de maneira presencial, obedecendo todas as determinações da vigilância sanitária. E nós, da Casa do Chico, ainda continuamos com nossas atividades online, de estudo terça, quarta e sexta-feira, todas elas às 19h30. Laudelino, por gentileza, você poderia fazer a prece de encerramento para nós? Claro. E leve aos nossos companheiros da sua casa o nosso carinhoso abraço. Muito obrigado. Vamos orar. Pai, rogamos a presença em nosso lar, aonde quer que estejamos, que possamos sentir que estamos imersos no seu psiquismo, que essa centelha de ti brilha em nós, que possamos sentir a vibrar o nosso organismo físico, essa essência, essa energia divina que foi criada por ti. Nos auxilia a darmos o verdadeiro sentido, rumo nas nossas vidas. Os desafios para o nosso aprendizado, muitas vezes árduos. Quantas lágrimas, quantas dores. Mas que possamos lembrar de irmãos abnegados que nos deixaram um exemplo. Francisco de Assis, o pobrezinho que pôde tanto nos ensinar
a como assemelhar-se a Jesus. Nos ajuda, Pai, a conquistarmos a nossa individualidade e projetarmos para essa totalidade através das boas ações. Mantém-nos em sua paz, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Um grande abraço a todos. Tereza. Todos um excelente. Tereza, um abraço. Pode falar. Tereza. Pode falar. Laudelino, um abraço. Obrigado. Obrigado. Bom, uma boa semana a todos, com muita saúde e paz. Muito obrigado, meus amigos. Fiquem com Deus.